Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à nossa leitura comentada deste magnífico livro, A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje daremos início ao capítulo 13, O Império Romano e seus desvios, na sua primeira parte. Que tenhamos uma boa leitura. Os desvios romanos. Reportando-nos ainda às conquistas romanas, antes da chegada do Senhor, para as primeiras florações do cristianismo, devemos lembrar o esforço despendido pelas entidades espirituais, junto das autoridades organizadoras e conservadoras da República, no sentido de orientar-se a atividade geral para um grande movimento de fraternidade e de união de todos os povos do planeta. Os pensadores que hoje sonham a criação dos Estados Unidos do mundo, sem os movimentos odiosos das guerras fratricidas, podem sondar os desígnios do plano invisível naquela época. A Grécia havia percrustado, na medida do possível, todos os problemas transcendentes da vida. Nas suas lutas expiatórias, transferiras as suas experiências e conhecimentos para a família romana, então apta para as grandes tarefas do Estado. À força de educação e de amor, poderia esta última unificar as bandeiras do orbe, criando um novo roteiro à evolução coletiva e estabelecendo as linhas paralelas do progresso físico e moral da humanidade terrestre. Todos os esforços foram despendidos neste particular, pelos emissários do plano invisível. E a prova deste grandioso projeto de trabalho unitário é que a obra do Império Romano foi das mais primorosas em matéria educativa, com vistas à organização das nacionalidades modernas. O próprio instinto democrático da Inglaterra e da França, bem como as suas elevadas obras de socialização, ainda representam fruto da missão educativa do Império no seio da humanidade. O caminho dos romanos ficou juncado de sementes e de luzes para o porvir. A realidade, contudo, é que, se os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos no seio da comunidade de então, não podiam interferir na liberdade isolada da grande maioria dos seus membros. Vocês, queridos amigos, que têm nos acompanhados na trajetória da leitura do livro A Caminho da Luz, pode ter percebido que Emmanuel tem traçado uma linha condutora que está por trás da evolução da história e da maneira como Emmanuel tem contado a história da evolução da humanidade através dos tempos, desde a chegada dos capelinos. E você pode ter percebido que com os egípcios ficou, além de todo o aspecto religioso, ficou a herança da administração de grandes obras, que foi o que levou à construção das pirâmides e toda a organização de um Estado soberano e a forma como os governantes trabalhavam com aqueles que estavam servindo ao governo. Muitas pessoas acham que quem construiu as pirâmides, tirando os extraterrestres, foram escravos. Mas não é verdade. Eles eram trabalhadores remunerados e altamente especializados. E eles sentiam um imenso prazer em poder contribuir na construção de monumentos que ficariam para a eternidade. Se nós olharmos também, os babilônicos nos trouxeram toda a percussão do espaço, a observação das estrelas, as perguntas e o germe que iria nos trazer a astronomia. Se formos observar os árabes, veremos ali a construção do raciocínio matemático, as primeiras fórmulas matemáticas que iriam depois ser a base de toda a evolução
da matemática. Também lá atrás os primórdios da escrita, também com os egípcios que desenvolveram o papiro, para que se pudesse criar a história. E tudo isso foi absorvido por Grécia. Os grandes sábios gregos viajavam constantemente para o Egito, para o Oriente, e lá bebiam nessa fonte grandiosa de conhecimento que estes povos já haviam cultivado. E ali desenvolveram ainda mais através dos filósofos, e se criou a cultura, se criou as academias, as escolas, uma maneira de se ensinar que seria fundamental para o progresso. E aí entra Roma no cenário. E Roma conquistou a Grécia, porém teve a humildade de absorver todo o conhecimento que os gregos possuíam. E aliaram a isso uma alta organização, que foi a colaboração que o exército romano poderosíssimo trouxe. Também a engenharia foi desenvolvida a um nível elevadíssimo. Eles eram hábeis construtores de estradas, que até hoje ainda existem mais de 2.500 anos e que ainda são úteis para o transporte. Também eles criaram o conceito de justiça, as bases da justiça que se espalharam por todo o mundo. E, além de tudo, os romanos tinham uma característica interessantíssima. Os romanos não impunham o seu domínio, apesar de ser pela força do seu exército. Ele respeitava tudo o que havia de bom nos povos conquistados. Ele permitia que os povos continuassem com as suas religiões, com a sua estrutura política. E isso tinha um só objetivo. Segundo os planos do Cristo, Roma teria o papel, através do império, de criar um só país. Como diz o texto, Estados Unidos do mundo. E aí não haveriam fronteiras. Aí não haveriam disputas de territórios. Este era o objetivo fundamental que Cristo e os seus trabalhadores haviam colocado para aqueles que habitavam a Roma daquela época. Porém, havia um pequeno problema. O livre-arbítrio tinha que ser respeitado. E aí, infelizmente, o plano não pôde ser levado a um sucesso pela falha dos encarnados. Os abusos da autoridade e do poder. Em breve, os abusos da autoridade e do poder embriagavam a cidade valorosa. Toda a sede do governo parecia invadida por uma avalanche de forças perversoras das mais baixas esferas do plano invisível. A família romana, cujo esplendor espiritual conseguiu atravessar todas as eras, iluminando os agrupamentos da atualidade, parecia atormentada pelos mais tenazes inimigos ocultos, que aos poucos laminaram as bases mais sólidas, mergulhando-a na corrupção e no extermínio de si mesma, dada a ausência de vigilância de suas sentinelas mais avançadas. Denso nevoeiro obscurecia todas as consciências, e a sociedade, alegre e honesta, rica de sentimentos enobrecedores, foi pasto de crimes humilhantes, de tragédias lúgubres e miserandos assassinos. As classes abastadas aproveitavam a pletora do poder, instalando-se no carro da opressão, que deixava atrás de si um rastro fumegante de revolta e de sangue. Os Gracos, filho da veneranda Cornélia, são quase que os derradeiros traços de uma época caracterizada pela administração enérgica, mas equânime,
cheia de honestidade, de sabedoria e de justiça. Na medida em que Roma foi ampliando os seus domínios e alargando as suas fronteiras, grandes generais começaram a se destacar. E estes generais começaram a perceber que a fama que era adquirida poderia conduzir a eles poderes imensos. E assim começou a luta para desestabilizar a forma de governo. A princípio, com a República, depois com o Triunvirato até o Império. Havia muita traição, havia muitos golpes. Muitas vezes, subalternos se rebelavam contra os seus generais, os seus comandantes, traindo-os, assassinando-os, para conquistar dessa maneira, à custa de muito sangue, o poder que eles tanto almejavam. Os chefes de Roma. Depois de Caio, assassinado no Aventino, embora se fizesse supor um suicídio, instala-se definitivamente um regime de quase completa dissolução das grandes conquistas morais realizadas. Sobe Mário ao poder depois das vitórias contra Jugurta e contra os germanos, que haviam, por sua vez, invadido o território das Gálias. Mas os antagonismos sociais levam Sila ao poder, travando-se lutas cruentas, como vésperas escuras de sangrentas derrocadas. Em seguida, surgem Pompeu e a Revolução de Catilina, muito conseguindo a prudência de Cícero em favor da segurança da cidade. Verifica-se, logo após, o primeiro triunvirato, com a política maneirosa de Caio Júlio César, que se alia a Pompeu e a Crasso para as supremas obrigações do governo. As citações históricas, todavia, desviariam os objetivos do nosso esforço. Nossa intenção é mostrar que o determinismo do mundo espiritual era o do amor, da solidariedade e do bem. Mas os próprios homens, na esfera relativa de suas liberdades, modificaram esse determinismo superior no curso incessante da civilização. Os generais romanos podiam conquistar a ferro e fogo, desviando-se dos objetivos mais sagrados dos seus deveres e obrigações, levando aos outros povos, pela força das armas, os liames que somente deveriam utilizar com a sua cultura e experiência da vida. Mas seus atos originaram os mais amargos frutos de provação e sofrimento para a humanidade terrestre. E é por isso que, em sua quase totalidade, entraram no plano espiritual, seguidos de perto pelas suas numerosas vítimas, entre as vozes desesperadas das mais acerbas acusações. Muitos deles, decorridos decênios infindáveis de martírios expiatórios, podiam ser vistos sem as suas armaduras elegantes, arrastando-se como vermes ao longo das margens do Tibre, ou estendendo as mãos asquerosas como mendigos detestados do Esquilino. Uma leitura sobre a história de Roma, desde o princípio, vai nos mostrar a figura nobre de Cornélia Africana, que casou-se e teve 2 filhos, e começou os Cracos, que governavam de maneira muito equilibrada e que construíram uma sólida estrutura para Roma, para que possibilitasse depois as conquistas que viriam. E eles eram extremamente cuidadosos na maneira como levavam o poder, de maneira equilibrada, de maneira muito consciente. Mas depois deles, o que se vê são governantes após governantes que, infelizmente, deixavam-se levar pelo abuso do poder, deixavam-se levar
pela riqueza que era possibilitada pelas áureas. E, infelizmente, desviaram o curso daquilo que seria programado para Roma como destino, prefixado pelo Cristo. O caminho era o caminho do amor, o caminho da união, da fraternidade entre todos os povos. Era a construção de um mundo baseado nas leis romanas, que eram justas, que eram boas, aliadas à estrutura familiar romana, através das matriarcas, que eram a sólida conquista de direitos e uma estrutura familiar que possibilitava valores morais profundos. Porém, com a guerra veio o poder, e o poder corrompeu. E Roma desviou-se deste caminho, levando para os povos não o caminho do amor, mas o caminho da violência através das conquistas, da imposição da força. E, infelizmente, a humanidade perdeu a oportunidade de ter um destino melhor. O século de Augusto. Terminados os triunviratos, eis que ia cumprir-se a missão do Cristo, depois de instalados os primeiros Césares do Império Romano. A aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. Em vista disso, o governo de Augusto decorreu em grande tranquilidade para Roma e para o resto das sociedades organizadas do planeta. Realizam-se gigantescos esforços edificadores ou reconstrutivos. Belos monumentos são erigidos. O espírito artístico e filantrópico de Atenas revive na pessoa de Mecenas, confidente do imperador, cuja generosidade dispensa a mais carinhosa atenção às inteligências estudiosas e superiores da época, quais Horácio e Virgílio, que assinalam, junto de outras nobres expressões intelectuais do tempo, a passagem do chamado século de Augusto, com as suas obras numerosas. Era chegada a hora em que Roma iria ver o Cristo caminhar entre nós. E, para tanto, era preciso que houvesse paz em Roma, apesar de que a expansão ainda se daria, mas era preciso que em Roma houvesse estabilidade política. E para isso veio Augusto. Augusto trouxe a Pax Romana. Foram 2 séculos em que Roma teve estabilidade política, tanto que Augusto morreu de causas naturais. Vejam bem, não foi assassinado como tantos outros imperadores. Augusto viveu de 63 a.C. até o século XIV. E ele promoveu reformas tremendas. Ele reformou toda a parte de tributação de Roma. Ele desenvolveu uma rede de estradas e criou um sistema de correio. Ele também criou a guarda pretoriana e criou vários órgãos oficiais de administração de Roma. Ele também criou bombeiros e estabilizou a vida em Roma. Reconstruiu a cidade de Roma e foi momentos grandiosos para Roma, de maneira em que Cristo pudesse ter condições de estabilidade para que ele viesse. E por isso que, naquela época, ficou conhecida como o século de Augusto. Um século da Pax Romana, fundamental para que a mensagem do Cristo pudesse ser entregue a todos nós. E assim, nós terminamos a primeira parte deste capítulo.
aguardando a companhia de vocês na próxima semana para darmos continuidade. E sempre fica o conselho: se ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, NEP Honório Abreu, vá lá, faça a sua inscrição, que assim todas as vezes em que material for colocado, novos vídeos, vocês terão notificação e poderão participar deste nosso esforço de levar adiante a mensagem do Cristo e da doutrina espírita.